Ô turma, hoje o dólar subiu para maior valor desde outubro de 2020. Enquanto isso, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão em baixa e por volta das 11 horas da manhã tinha queda de 1,23%. Tudo isso em um dia de muita atenção nos mercados em todo o mundo por conta dos temores de que os Estados Unidos estejam à beira de uma recessão. Eles que são considerados a locomotiva da economia global. Essa preocupação aumentou desde a última sexta-feira, depois da divulgação dos dados que indicam um grande enfraquecimento do mercado de trabalho. Mas, de fato, o que está acontecendo? Vamos conversar com o economista Gilberto Braga, que vai contar pra gente o seu ponto de vista em relação a essa turbulência do mercado financeiro. A disparada do dólar no Brasil e no resto do mundo retrata uma dúvida com relação ao comportamento da economia norte-americana. Por lá, dados recentes de desemprego vieram muito elevados e isso simboliza um temor de uma recessão em uma das maiores economias do planeta, que tem impacto em todos os demais mercados chamados globais que nós temos. Então, a necessidade de uma diminuição mais rápida da taxa de juros por lá faz com que isso tenha uma desestruturação da economia local como resposta a esses problemas de desemprego que eram inesperados nessa etapa de recuperação americana. Qual é a consequência disso para o Brasil? Primeiro, não aumenta os preços do petróleo, mas o dólar mais caro simboliza que nós temos que pagar mais para importar. Boa parte dos nossos insumos, inclusive petróleo, passam a custar mais caros porque precisamos desembolsar mais para adquirir esses produtos. Mas o preço do petróleo em si não aumenta. Por que não aumenta? Porque a recessão americana, por conta desse comportamento da economia, não faz com que o consumo, a necessidade de comprar óleo seja também aumentada. Portanto, ao contrário, a necessidade de petróleo diminui e isso não pressiona os preços por lá. Todos os economistas estão refazendo as suas projeções para maior com relação à inflação e isso não é diferente aqui para o reflexo da economia brasileira. Então, tem mais pressão. E por aqui, isso simboliza que o governo vai ter muita dificuldade em diminuir os juros. Ao contrário, uma parte dos economistas já defende que os juros precisarão ser até aumentados. Bom, nós ouvimos o economista Gilberto Braga fazendo a sua análise e eu queria chamar agora a nossa economista Rita Mundim. Ela está com a gente aqui no Conversa de Redação, ela está sempre atualizando para você o mercado financeiro. Rita, boa tarde, William Travassos falando. Ei, William, boa tarde. Minha amiga, vamos lá, Rita, me ajuda, porque a gente ouviu o professor agora, né? E alguns pontos chamam a atenção. Por exemplo, é o maior valor do dólar no governo Lula, é isso mesmo? Isso tem reflexo, Rita, com as eleições na Venezuela, nos Estados Unidos, as mortes dos líderes do Hamas, Hezbollah, que afetaram também esse mercado? E essa história do preço do petróleo aí, Rita, eu quero saber o seguinte, minha amiga, como é que a população brasileira vai ser afetada com esse movimento do mercado internacional? Olha, William, esse movimento de realização nas bolsas, nós tivemos um impacto muito forte na Ásia, né? O índice Nikkei lá no Japão nessa madrugada caiu mais de 12%, lá em Seul, né, o índice KOSPI caiu quase 9%, então foram quedas bem significativas que já começaram na semana passada. Além da explicação do professor, eu gostaria de acrescentar que nós tivemos nesse ano uma valorização histórica dos índices das bolsas de valores pelo mundo, ao passo que a nossa bolsa aqui, ela não subiu por causa do problema fiscal, um problema interno das contas públicas. E no mundo inteiro, puxado pelas ações de tecnologia, e na nossa bolsa nós não temos ações de tecnologia. O S&P, o Nasdaq, o Dow Jones, os índices europeus, os índices asiáticos dispararam.
fazendo uma coisa que quase que eu nunca vi isso na economia, na história, porque nós estamos vivendo as taxas de juros mais altas do século. Então, quando o dinheiro está caro, você não tem valorização nas bolsas, pelo contrário, o dinheiro fica mais caro para as empresas tocarem seus projetos de crescimento. Então não batia muito as maiores taxas de juros do século com as maiores altas das bolsas da história. Então essa bolha tinha que estourar. E estourou. Eu já vinha chamando a atenção na Itatiaia que nós veríamos o estouro dessa bolha das ações de tecnologia e que levariam a essa correção, que deve ser algo entre 20% a 30% em relação às máximas. Como nós somos grandes produtores de commodities, nós sofremos porque a economia chinesa está patinando e a economia americana, na sexta-feira, trouxe uma geração de empregos muito menor do que se esperava. Então não é um desemprego, é uma geração de empregos menor, um mercado de trabalho desaquecido. E foi isso que causou essa sensação de que a economia americana poderia entrar em recessão e esse efeito dominó. A Ásia despencando, agora nos Estados Unidos os principais índices caem 2%, na nossa bolsa de 86 ações, 79 estão em queda e apenas 7 em alta. Dentre elas o Bradesco, olha os bancos, subindo 6% por causa do balanço excepcional que ele soltou. Agora, Rita, vamos lá, de tempos em tempos o mercado financeiro, ele vive desses ciclos, né? Uma hora ele está em baixo, uma hora está em alta. O que a gente pode esperar aqui ao longo dessa semana? Pois é, o que é ruim para nós somos um país emergente, nós somos uma economia ainda dependente das maiores economias. Estados Unidos, nosso maior parceiro é a China. Então, quando a gente tem esse movimento no mercado, essa aversão ao risco, ela traz busca por dólar. Quando o dólar sobe, William, é inflação na veia. Caramba. Porque as commodities são cotadas em dólar. Mas, como até o professor falou, essa percepção de desaquecimento da economia global, ela tenha derrubado o preço do barril de petróleo. O barril de petróleo, ele voltou aos preços de janeiro. A Petrobras não fez ainda redução, não. Mas nós estamos com o Brent, que é a referência da Petrobras, na faixa de $77 o barril, que é preço de janeiro. Mas a alta do dólar aqui no Brasil em relação ao real nos empobrece. E essa alta é de 18% no ano. É muita coisa. Ou seja, né? Então vai ficar mais caro viajar, produtos importados vai ficar cada vez mais difícil de comprar. Ou seja, a inflação vai subir, é isso, Rita? Nós estamos 20% mais mais pobres, que essa Rita? Oscilação. Quase 20, é 18,36. Dos meus R$100, então agora tá valendo 80, é isso? Em dólar, sim. Caramba, em dólar, Rita. Sim. Rita Mundinho, nossa comentarista de economia. Professora, obrigado aí pelo bate-papo, pelos seus esclarecimentos. Você fica sempre muito bem informado no Jornal da Manhã, com a análise da Rita, atualizando o mercado financeiro. Eu fiz questão de trazer a Rita aqui para poder trazer para a gente essa informação, para a gente entender o que está acontecendo no mundo. O professor Gilberto Braga também é uma pessoa muito querida, então com esses dois profissionais a gente aborda o tema e eu queria mais uma vez agradecer o seu carinho, tá bom, Rita? Obrigado, tá, amiga? Tá bom. Ô William, só para você ter a noção do tamanho do buraco de hoje, tem um índice nos Estados Unidos chamado VIX, é o índice do medo, tá? Caramba. E quando esse índice sobe, isso mostra o quanto os investidores estão com medo do que vem por aí. Esse índice hoje chegou a subir 160%. Caramba. É a maior alta desde a pandemia. Então, preparem-se, é a segunda sangrenta. Agora, Rita, sem querer ser pessimista, né? Mas a gente enfrentou, né? O mundo enfrentou a pandemia, né? Nós tivemos aqui, foi um grande desafio na gestão Bolsonaro. No momento Lula, né? Lula 1, enfim, nós tivemos uma grande onda de prosperidade. Você acredita que esse momento é um dos mais difíceis para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em função dessa maré baixa no mundo, no setor de economia?
Exato, pode ser um momento difícil. Vamos ver o tamanho dessa realização, porque a China é nosso maior parceiro comercial e nós somos exportadores de commodities. E aí isso pode afetar sim a nossa balança comercial. Esse ciclo de commodities em alta, ele está acabando aí. Agora o que a gente está vendo é a possibilidade de uma desaceleração da economia global. Rita Mundim, obrigado pelo carinho, um beijo grande, ótima tarde, minha amiga.